depoente, seu advogado. Presidente, me parece que falta aqui a gente contextualizar algumas coisas, né? Primeiro, o parágrafo 5º da Constituição Federal, artigo 144, diz assim: as polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. Primeiro contexto. Segundo, a decisão do ministro Fachin, que foi em 2020, é uma decisão do Pleno do Supremo, por maioria de 8 votos. Não é uma decisão monocrática, é uma decisão do Supremo Tribunal Federal no seu pleno, dizendo: a utilização da força nacional sem autorização do governador viola o princípio constitucional da autonomia dos estados. A ACO 3427 foi ajuizada contra a portaria do então ministro da Justiça, 493/2020, e Segurança Pública, que autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança Pública. Portanto, há uma decisão da Suprema Corte, porque a Força Nacional é uma força complementar ao policiamento ostensivo. Ela não é uma força primordial da ação do policiamento ostensivo. E precisa, sim, da anuência do governador. É bom dizer isto. O ministro Flávio Dino, no dia 6, autorizou em portaria o uso da força. E é importante dizer, porque as fotos e os vídeos mostram que em menos de 5 minutos após a intervenção, todos os prédios foram esvaziados. Porque só depois da intervenção foi possível o uso da Força Nacional e um comando diferenciado da Polícia Militar do Distrito Federal. Em menos de 5 minutos. Aqui no Congresso, em menos de 3 minutos, foi esvaziado. Nós estamos diante aqui de algo que, na minha opinião, eu tenho o direito de supor, aqui na CPI, já que nós estamos investigando, de que não houve omissão da Polícia Militar do DF. Houve uma ação deliberada, dolosa, para facilitar o golpe. Foi essa a ação, não foi uma omissão. Foi uma ação deliberada, dolosa, do seu comando, não estou falando da corporação. A corporação segue ordens do comando da Polícia Militar para facilitar o atentado golpista que aqui houve. E tentar já é o crime. É esse crime que o coronel Fábio está acusado, de tentar dar o golpe de Estado. Então, tentar já é crime. Agora, alguns aqui estão infelizes porque o golpe fracassou. Estão infelizes. E por ironia do destino, é engraçado, porque acusar o presidente Lula de golpear ele próprio, isso chega a ser uma piada ridícula, né? Foi o governo que golpeou ele próprio, que ganhou nas urnas. E a segunda ironia é que todos aqueles que estão defendendo o coronel Fábio e que ele veio aqui a pedido deles, não está tendo ajuda do coronel Fábio para esclarecer, porque ele também não está respondendo. É a terceira ironia do destino. Nós aqui não estamos defendendo nem acusando, nós estamos apurando. Não há um eixo de perguntas aqui, nenhum eixo. Me parece que ficaram um pouco perdidos depois de ver a denúncia da PGR. E eu gostaria aqui de claramente sustentar o que eu estou afirmando aqui, que foi uma ação deliberada dolosa do comando da PM, não do seu corpo funcional, porque o coronel Fábio, o Casimiro, os que estão presos, os 5 coronéis presos, mais o major e mais o tenente Rafael, porque tem o major Flávio Silveira e o tenente Rafael, todos eles estavam nos grupos, onde todas as mensagens eram atravessadas. O coronel Fábio recebeu todas. Está aqui, ele está no grupo dos oficiais da Polícia Militar, tem o grupo também do Departamento de Operações do coronel Naime, que alguns acham aqui que foi um herói, né? Em todos eles, o capitão Wesley Eufrásio informa desde o dia 4 o que estava acontecendo em Brasília. Quase que minuto a minuto, ele ia dizendo, não houve apagão de inteligência, houve aqui informação da inteligência da Polícia Militar. A coronel Cíntia também se comporta dizendo que precisava aplicar todo o efetivo. Está aqui a fala dela.
A PMDF deveria estar no terreno, na esplanada, com efetivos e tropas especializadas, destacando que não havia confirmação pela NTT da chegada de ônibus, mas que se houvesse a chegada de seria realizado o fechamento da Praça dos Três Poderes. Isso estava no plano de ação integrada. Como também estava no plano de ação integrada que a Força Nacional deveria ficar ali no Ministério da Justiça. Isso estava no plano que o coronel participou do seu planejamento. Ele estava no comando quando o PAI foi feito. E estava no comando no dia. O governador Ibanez, no seu depoimento, disse que ligou para o coronel Fábio e mandou comandar no terreno. O Fernando de Souza Oliveira, sub do senhor Anderson Torres, disse o mesmo, que o coronel Fábio estava em campo no comando. E qual foi a mesmação do coronel Fábio? Nós vimos ali nos vídeos. Ele ficou aqui dentro do Congresso sem nenhum efetivo. E nada fez para auxiliar a Polícia Legislativa. Digo até que colocou em risco, coronel, a vida dos seus companheiros de farda. Colocou em risco a vida dos policiais legislativos, que heroicamente, aí sim, fizeram a defesa do plenário da Câmara, não deixaram entrar. E eram poucos, porque era um domingo. E eles fizeram essa defesa. E a sua atuação de deixar 1h40 o senhor Paul Pierre Dittier plantado na porta do anexo 2, aguardando o seu reforço, eu lhe faria essa pergunta, mas nem vou fazer. O que o senhor fez nessa 1h40? O senhor voltou às 17 horas com tudo já quebrado aqui. Tudo quebrado. O senhor não fez nada. E o efetivo do choque que chegou aqui facilitou a entrada dos manifestantes. Facilitou. Na hora que o senhor estava dentro, o Salão Verde estava esvaziado. Mas depois da facilitação do batalhão de choque, ele encheu de novo. E aí o quebra-pau foi muito grande. E a Polícia Legislativa está de parabéns, porque ela evitou a entrada no plenário da Câmara dos Deputados. O senhor Flávio Silveira, seu comandado, porque ele era major, que foi colocado nas ruas para operar a EPM, ele faz aqui algumas falas que são assustadoras. Ele diz aqui, comando, falando com o coronel Casimiro, eu vou falar logo para o senhor, viu? Se eu estiver amanhã de comandante da manifestação como estarei, eu não vou permitir a atuação da Força Nacional na nossa esplanada não, viu? Não vou autorizar. Depois ele disse, coronel, vou falar uma coisa para o senhor. Eu não tenho medo de ninguém não, coronel. Se eu sou o comandante aqui da área, a área é minha. Eu não vou autorizar não. Já vou deixar o senhor ciente. Ou seja, estava claro um confronto sob o comando dele com a Força Nacional. Era isso que estava claro aqui do senhor Flávio Silveira, que está preso também. Todo mundo preso desse comando, e não é por acaso. A denúncia da PGR é muito detalhada. Eu quero parabenizar aqui o trabalho da PGR em nome do senhor Carlos Frederico, procurador. Aqui, o senhor Clapter manda para o Fábio Augusto Vieira, isso aqui é no dia 4, todas essas convocações. Uma delas escrito, Revolução Militar pelos Militares Brasileiros. Convocação constitucional pelo povo brasileiro para todos os militares da ativa e reservistas patriotas, anticomunistas e antiditaduras. Aqui no grupo que ele estava convocando, e ele soube disso, porque o Klepper mandou para ele. Como mandou também o comunicado Movimento Patriotas, tomada pelo povo, e o próprio coronel Major Flávio Silveira disse, basta uma manifestação para invadir o Congresso Nacional. Tudo isso ele teve conhecimento. Ele estava no mesmo grupo, acompanhou tudo isso. Então, aqui é outra, a convocação geral, Clube de Tiros de Artes Marciais, Lutas e Esportes de Combate. Tudo aqui no mesmo grupo que ele estava. Então, o que vai ficando claro para nós aqui, e obviamente que o G. Dias virá na quinta e nós vamos participar da inquirição, aqui o que está claro é que mente quem diz que podia chamar a Força Nacional sem anuência do governador. Mente. Quem está dizendo aqui que podia está mentindo, porque não está usando a decisão do Supremo Tribunal Federal em 2020, contra a própria decisão do ministro da Justiça. Mente também quem tenta proteger o comando da PM, dizendo que são vítimas. Não são vítimas, eles estavam no comando da operação extensiva na esplanada dos ministérios. Mente também quem tenta fazer de vítima o coronel Naime e mesmo o coronel Fábio. Parece que foi assim uma encenação planejada. Machuca um pouquinho para depois dizer que foi na batalha, estava ali no enfrentamento.
E, na verdade, o plano de ação integrada virou um álibi para aquilo que eles não cumpriram. Então, repito, uma ação deliberada, dolosa, de facilitação do atentado violento ao Estado Democrático de Direito. Obrigada, presidente.